Olá a todos, cá estamos nós de volta ao Inquietações, o podcast. Eu hoje tenho comigo, a minha convidada de hoje é, entre outras valências, licenciada em Medicina Tradicional Chinesa e especialista em iridiologia. É a doutora Inês Rodrigues. Bem-vinda. Olá, muito boa noite. Obrigada. Então hoje vamos falar de algumas coisas, mas principalmente de iridiologia. O que é isto? Iridologia, como o nome indica, é o estudo da íris, da parte colorida do olho. Uhum. O que é que ela nos mostra? Mostra-nos a constituição de uma pessoa, as tendências hereditárias, as fragilidades, hum, o perfil psicológico da pessoa e mostra-nos também os traumas e bloqueios, Medo. Isso é um raio-x, não? mais ou menos. Sim, então, agora estava a brincar. Mas como é que se faz um exame destes? Eu vou tentar não estragar aqui um bocadinho, eu vou virar aqui o ecrã para mostrar, se calhar é o ideal. Consegue ver aqui o Sim, aparelho? para quem nos está a ouvir agora na rádio não vai conseguir ver a imagem, mas eu vou dizer que está ali uma câmara fotográfica, posso lhe chamar Com, assim? exato, com um iridoscópio. Ok. É retirada a imagem, tira-se foto do olho direito e do olho esquerdo e depois é analisado cada íris. Uhum. E, por exemplo, qualquer pessoa pode fazer um exame desses? Já há alguma limitação? Como as fibras da íris só ficam completamente desenvolvidas a partir dos 6, 7 anos, é aconselhável que seja feito só a partir dessa idade, porque numa idade mais precoce a densidade das fibras ainda não está completamente desenvolvida. Hum. E eu tenho que confessar uma coisa. Ahm, eu fiz uma consulta com a doutora Inês Rodrigues há, não sei, há mesmo muitos anos. E fui apanhada de surpresa porque eu não fazia mesmo ideia do que ia acontecer ali. E agora que ela me fala dos 7 anos, lembro-me que ela me disse uma coisa assim um pouco estranha. Olhe, até aos 7 anos é como se nem tivesse existido. O que é que isto quer dizer? Provavelmente por alguma coisa que eu tenha visto no seu olho, que agora não me recordo o que foi. Mas não há registros de, numa situação destas, não há registros desse período de tempo. Claro Imagine, que há. ah, Aliás, há registros desde o momento da concepção, todo o período embrionário. Por exemplo, vamos imaginar que quando a sua mãe estava grávida de si, que sofreu um acidente ou ocorreu alguma coisa traumática para ela. Está uhum, registado no seu olho, naquele período. ok. Por isso, Então, provavelmente, por eu lhe ter dito isso, o seu olho terá características que me levaram a claro, fazer o comentário. muito bem. Então portanto, já falamos de uma idade e mesmo que tipo, assim, situações muito concretas. Vamos imaginar que eu tenho um familiar já com alguma idade e que mostra algumas características, por exemplo, de demência. Eu posso obter um diagnóstico destes, uma informação destas com a análise da íris. É uma boa questão, porque a iridologia não é um método diagnóstico. O que é que isto quer Ok. dizer? O método diagnóstico são exames médicos Sim, específicos. sim, 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 sim. A iridologia é uma ferramenta excelente que nos vai mostrar os desequilíbrios e as características. Por exemplo, no caso de uma demência ou Alzheimer, existe um arco característico esbranquiçado na área superior da íris que se chama arco senil. Não quer dizer que algumas pessoas que têm um arco senil que venham a sofrer de demência, mas há já uma predisposição para. Significa que há uma falta de oxigenação a nível cerebral.
Ao mostrar esse arco cada vez mais definido, eu ou qualquer outro profissional de iridologia vai pedir à pessoa para fazer exames mais específicos. Uhum. A iridologia não é um método diagnóstico, mas é uma ferramenta que ajuda depois a definir o diagnóstico pedindo os exames específicos. Entendi. É um alerta e podemos encaminhar a pessoa para aquilo que nos é dado pela análise da íris. Eu gosto de dizer que é um método de prevenção. Nós conseguimos perceber com anos de antecedência quais são as nossas fragilidades. E depois há outra coisa, através da iridologia nós conseguimos perceber qual é a nossa dominância. Se a nossa dominância são as fragilidades do lado da família da mãe ou do lado da família do pai. Quais são as nossas características. E a partir daí conseguimos trabalhar no nosso dia a dia com hábitos de vida, com desporto, com suplementação, com alimentação, conseguimos trabalhar no sentido de minimizar o surgimento dessas patologias. Hum, Isto começa a ficar assustador. Portanto, aquela frase de que os olhos são o espelho da alma, São mesmo. são mesmo. Eu Eh, acho que das situações mais interessantes é quando vemos a parte comportamental e traumática e se consegue identificar. Olha, está aqui um trauma, por exemplo, quando a sua mãe estava grávida de si de 5 meses. Ou está aqui uma marca aos 2 anos, ou aos 30. Acho que isso é muito impactante, porque geralmente as pessoas ficam, como é que vê isso no olho? Vão a questionar-se, sim. mas está registado na íris. E agora vou perguntar, e como é que se interessou por esta técnica, por esta terapia, o que lhe pudermos chamar? Em que é que isto casa com a medicina tradicional chinesa? Eu sempre gostei dos olhos e confesso que quando comecei o curso de medicina tradicional chinesa nem conhecia a iridologia, mas depois, numa busca, havia várias outras formações e quando eu vi a iridologia achei que era muito interessante. E atirei-me de cabeça e fui para a formação. E logo na primeira aula havia uma parte prática em que o professor, que é o doutor Pinto de Almeida, já Augusto Pinto de Almeida, o presidente da Associação Portuguesa de Iridologia, ele tirava foto a todos os alunos. E na minha foto tinha uma marca que eu, quando ia à casa de banho, geralmente o espelho da casa de banho tem sempre aquela luz mais forte, e eu olhava para aquela marca e não sabia o que é isto que eu tenho no olho. Então, logo na primeira aula, fiquei rendida, porque ele olhou para a marca e disse lá o que é que significava. Eu pensei, isto é espetacular. Pronto, e a partir daí foi o início deste caminho de 15 anos na iridologia. Então, isto normalmente faz parte das suas consultas, conhecer a pessoa através através desta forma. E depois daí vai Sim, encaminhar para os vários processos de terapia com que trabalha. É isso? exatamente. É. E como é que é a reação das pessoas quando chegam e começa a falar delas como se as conhecesse assim desde que nasceram? Algumas pessoas ficam mais retraídas, outras não, outras exteriorizam logo o que estão a pensar. Ah, mas é bruxa? Não, não. Porque há mesmo situações muito caricatas da pessoa, mas ninguém sabe disto. E depois, nem eu sei, mas está registado no olho. Uhum, que giro. Que mais terapias, que mais ferramentas utiliza no seu dia a dia? Eu, na consulta de iridologia, gosto também de fazer microscopia de campo escuro, ou seja, tira-se uma gotinha de sangue e é analisada. E também é muito interessante fazer essa análise porque mostra várias coisas, mas ajuda a complementar muito este diagnóstico. E também é outra coisa muito impactante para os pacientes,
Porque quando eu faço a consulta, tenho um ecrã ao lado, tudo o que eu estou a falar e a ver no meu ecrã do computador, eles também estão a ver no ecrã, e é muito impactante. Às vezes a célula não está assim tão bem, tem os eritrócitos muito juntos, ou há falta de oxigenação, ou não tem glóbulos brancos, e eles veem, e acho que isso é bom, porque a partir do momento em que estão a ver, assumem a responsabilidade de fazer algo por isso, para que haja uma melhoria ou uma alteração daquela realidade. Uhum. E mais? Faço as consultas de medicina tradicional chinesa, faço ozonoterapia também. O que é a ozonoterapia? Peço desculpa, não era o nosso tema, mas já estamos cá. É ozono. O ozono é espetacular. Pode ser injetado, pode ser insuflado. Para além de ser um excelente anti-inflamatório, é um regenerador celular. Uhum. eh, Pode não ser muito agradável a parte do injetável, mas são só uns segundos, porque depois, em pouco tempo, as pessoas veem logo a melhoria. Quando eu digo pouco tempo, é mesmo 10 minutos, 20. Bem, isto é um leque de ferramentas para quem quiser começar por uma ponta. Ok, vamos lá tratar de nós. Mas o É. ideal é sempre primeiro iniciar com a iridologia para Uhum. perceber qual é a predisposição, quais são os desequilíbrios. É, é fundamental. A partir do momento em que nós percebemos a nossa predisposição é esta, trabalhamos. E há uma coisa que é, independentemente de todas as outras técnicas que possam existir, ou suplementações, ou exercício físico, é preciso limpar o terreno. E a maior parte de nós não tem o terreno limpo. Toxinas, excesso de stress, demasiados químicos no organismo, poluição. Por isso é fundamental limpar o terreno. Uhum. Engraçado. Porque é que não consigo entender quando vou conversando com pessoas que utilizam técnicas diferentes, alternativas, nunca consigo entender porque é que elas não fazem parte do nosso Sistema Nacional de Saúde. Porque receber alguém, ter uma ideia do que é que ela tem, assim, em uma consulta, era uma forma de evitar uma data de situações e encaminhar a pessoa logo para aquilo que ela precisa realmente fazer. Porque a maior parte das pessoas só precisa de se conhecer a si própria, precisa de um fio condutor, ah, e entupimos verdadeiramente os centros de saúde e as pessoas andam sobrecarregadas de medicação quando podiam fazer outras formas. Ok? É maravilhoso que a medicina tradicional chinesa já faça parte e já esteja a ser recomendada, o que eu acho espetacular, mas ainda Não falta queria dizer. muito. Mas é um processo. Quando eu comecei, não havia legislação para nada. Agora já existe para algumas áreas. É aguardar. Se calhar daqui a 5 anos ou 10 vamos estar a falar, olha, agora também existe para iridologia. Não sei. Uhum, É um processo lento. muito, muito lento. E mesmo quando existem já há muitos anos, há pouca divulgação, digo eu. Eu, quando Sim. decidi fazer este podcast, parece que eu estou sempre a falar de terapias, mas não é essa a ideia. A ideia é mostrar às pessoas que existem outras formas, eh, orientações que nós podemos usar de forma mais simples e começar a tratar de nós próprios. Por Sim. isso estamos aqui hoje. Sim, de força. Não, diga, eu interrompi, peço desculpa. Não, não. Porque eu ia falar.
ia de encontro com o que estava a dizer. Por exemplo, vamos imaginar uma fobia específica que pode ter iniciado num bloqueio, numa gravidez da mãe. Novamente, eu volto lá atrás. Ou numa situação muito específica na infância, e a pessoa, se não sabe isso, pode passar a vida toda a tomar medicação e nunca vai resolver. E se nós conseguirmos identificar aqui anos específicos, períodos específicos, Uhum. a pessoa a seguir pode ir à psicologia, à psiquiatria, pode fazer um trabalho muito mais completo de resolução mesmo do problema. E a medicina natural, para além disso, pegando na situação das fobias ou depressões ou o que for, para a medicina natural é fundamental aquilo que falei há pouco, que é limpar o terreno, ou seja, nós temos que trabalhar o intestino, temos que limpar o intestino para poder ter um efeito real, concreto, numa dessas patologias. Pois. Ah, nada se faz sem trabalho próprio, não é? Sim. Nada avança sem isso. Eu lembro-me também, doutora Inês, que utiliza um computador de diagnóstico. Há sim uma análise quântica. Ah, ok. Eu gosto de usar esses três métodos e depois junto e a conclusão é aquele somatório que depois eu entrego ao paciente. E o paciente depois ou analisa e faz o trabalho de casa ou não, mas está tudo certo, não é? Uhum. É verdade. Eu costumo dizer, em tom de brincadeira, que essa análise quântica está a mostrar em números aquilo que eu já vi no olho e no sangue. A partir essa é a última fase da consulta. E é só para confirmarmos, ok, olha, afinal, estás a ver, está aqui falta de oxigenação cerebral. Ah, está aqui o sangue está grosso, má circulação. Ah, faz também encaminhar as pessoas para outras formas de terapia, para outras áreas. Sim, quando eu vejo que há situações que possam ser graves, reencaminho para a medicina convencional e peço para Sim, fazer exames específicos, sim. e depois reencaminho para colegas meus, para psicologia, Uhum, por exemplo, constelações familiares, uhum. que acho que também, quando há determinados bloqueios, acho que é muito interessante. E outro tipo de valências que, se eu não tiver cá, recomendo colegas que façam essas terapias. Tudo que for benéfico para o paciente, consultas de nutrição, que for benéfico, acho que deve ser feito. Portanto, Nós aí na clínica, que valências é que conseguimos encontrar? aqui temos osteopatia, temos nutrição. hum, Neste momento é isso, algumas técnicas de massagens, Uhum, e depois temos uma parte, uma componente mais energética que é com o Reiki, cura uhum. ativa, e Sim, depois são as minhas que já falamos há pouco. Depois recomendo colegas com outras terapias quando acho que é necessário. sim, faz sentido. Qual foi assim a situação mais impactante que tenha ideia, que lhe aconteceu aí? Sim, estou a ver o impactante para mim ou para a pessoa, para o paciente. Para a pessoa ou para a resolução de um problema que às vezes é quase impossível de resolver para a pessoa e que parece que num passo de mágica fica fácil de resolver. Eu uma vez tive cá há uns anos um paciente que tinha uma marca grande no período embrionário também. E ele
Não se lembrava de nada. Não disse, não, isto de certeza que não é nada. Mas mesmo no meio da consulta, disse, não se importa, eu vou ligar à minha mãe. E ligou à mãe. E a mãe disse, efetivamente, naquele período, o pai tinha tido um problema de saúde e tinha estado mesmo nos cuidados intensivos e tinha estado em perigo de morte. E o que nós estávamos a trabalhar ali, aquele paciente, era o desânimo, a falta de vontade de trabalhar, a depressão. E é curioso que coincidiu, ajudou, aquela informação, ajudou ele a perceber que já no período embrionário houve ali um bloqueio e o medo da mãe de ficar sozinha, de ficar abandonada, quer dizer, ia ficar viúva, grávida, quase no fim do Uhum. tempo. E ajudou depois a ele fazer o trabalho em psicologia para se libertar desse peso, dessa carga. Eu acho que hoje em dia, cada vez mais as pessoas tomam consciência de que aquilo que da infância que tiveram, da gestação que tiveram, influencia e muito a nossa vida adulta. Muito. E o parto, como é que foi o parto? Se foi normal, se foi cesariana, se tinha o cordão umbilical enrolado no pescoço, tudo isso está registado no olho. Mas é curioso que depois vai refletir-se em determinadas situações. Por exemplo, vamos imaginar que o parto foi demorado. E está ali uma marca no nascimento. O parto foi demorado, a criança de alguma forma achou que não ia conseguir nascer. Né? Esta pessoa, enquanto adulta, vai ter sempre dificuldade em confiar no seu potencial, vai sempre achar que os outros são melhores. Quando é proposto alguma coisa nova, ela vai dizer, eu não, se calhar não sou capaz. Uhum. Mesmo que a seguir vá, ok, mas aquele primeiro impulso, não sou capaz. Porque a primeira vez que fui travada foi ali, naquele momento. E muitas das vezes, quando eu vejo esta marca e falo isto ao paciente e peço, olha, a partir de agora, sempre que surgir uma coisa nova e fica com medo, penso só, ok, está certo, eu sou capaz, porque eu fui capaz de nascer, fui capaz de aprender a caminhar, a andar de bicicleta, a escrever, por isso eu sou capaz. Este bloqueio que eu tenho não me pertence. Isto foi uma situação lá atrás. Sim, mas às vezes é importante, nós temos muita necessidade de perceber porquê. Porquê e o porquê, não é? Não, parece que não saímos da idade dos porquês. Temos sempre que saber, mas porquê? E porquê e porquê? E sim, de facto, é interessante perceber como algo tão simples como nascer pode marcar a nossa vida adulta. Continuo a achar que não entendo porque é que isto não está disponível noutras áreas no nosso Sistema Nacional de Saúde. Hum. E agora fiquei Podemos. curiosa. Sim. Então, alguém que nasceu, que demorou muito tempo a nascer, tem esse impacto. E alguém que nasce com o cordão umbilical à volta do pescoço. Aí sente-se uma desgraça, não? Depende, às vezes há pessoas que têm mesmo fobia de morrer engasgado ou dificuldade em engolir, há pessoas que não conseguem comer carne, por exemplo, ou têm que cortar em pedacinhos muito pequeninos. E depois vamos ver e tem aquela marca no momento do nascimento. Assim como vamos imaginar que uma mãe é extremamente ansiosa ou durante o período da gravidez viveu momentos de muita ansiedade, aquela criança, depois, quando cresce enquanto adulto, vai ter maior tendência, maior predisposição para ter tensão nos ombros, pescoço, tensão temporomandibular, ansiedade. Ai, acho que precisamos todos de fazer uma consulta destas e perceber por onde é que vamos começar a trabalhar em nós próprios. Falou há pouco em depressões. Eu sinto que
o mundo todo está deprimido. 90% da população está deprimida. É possível ajudar nesta situação das pessoas, É. cada vez é mais visível. Uhum. Primeiro, como falamos há pouco, é muito importante limpar o terreno, limpar as toxinas, beber muita água, apanhar ar, apanhar sol, porque nós Uhum, estamos completamente fechados, horas a fio. é verdade. Bebemos pouca água, ou quando bebemos água, muitas vezes é com químicos ou com aromatizantes, ou muitas das vezes não se bebe água. Eu tenho pessoas que chegam à minha consulta e eu pergunto, olha, como é a sua alimentação? Ah, é ótima, é saudável? E eu, então dê-me aí um exemplo. Por exemplo, hoje, o que é que tomou ao pequeno almoço? Com pau de não posso fazer publicidade, não é? Mas eu bebi de frutos vermelhos, que é antioxidante. Eu penso, em jejum, vai beber um sumo cheio de açúcares. Não, mas não é? Nos meios de comunicação mostra como é uma coisa saudável. Sim, Pronto, por isso é fundamental beber água, é fundamental apanhar sol, banhos de sol e limpar o corpo, limpar o nosso terreno, limpar o intestino. Porque o intestino, há muitos livros que dizem que o intestino é o segundo cérebro, e é mesmo. Há ali uma ligação tão direta às nossas emoções. acredito. Ah, bem, eu sei que não é a área, mas então, o que é que sugere para um pequeno almoço? Água? Por exemplo, antes do pequeno almoço, meia horinha Uhum, antes do pequeno almoço, quando nos levantamos, beber um grande copo de água para uhum. limpar, para preparar o corpo. E depois vamos tomar o banho. Assim como tomamos banho, tomamos também banho por Banho interior. exato, um banho interior. E a seguir, tomamos o pequeno almoço. E pode ser algo saudável. E depois aqui já podemos entrar em outra conversa, mas, por exemplo, Sim. eu recomendo muito não se consumir laticínios, Uhum, sim. hum, mas podemos fazer, comer frutas, há batidos, colocar, por exemplo, uma fruta ou um legume, sementes, o abacate, que é um tónico excelente para o nosso cérebro, Sério. Eu sim. é uma gordura boa. Uhum. Então vá. E zero açúcar. Ou pelo menos só o açúcar natural da fruta, e já é bastante. Já. O açúcar acaba por matar neurónios. E é uma das maiores causas de ansiedade e inquietações do nosso tempo. Se nós juntarmos a quantidade de açúcar que se ingere com o tempo que se passa em telemóveis e computadores, temos a fórmula mágica para agora termos a maior parte dos miúdos com problemas de déficit de atenção e hiperativos. Às vezes é só mudar o pequeno almoço, em vez de ser o choca-pics e essas coisas, só fazer uma papa de aveia, por exemplo, e Pois. reduzir o número de tempo de, de ecrã. É crunch, não é? Sim, faz todo sentido. Ah, mas curiosamente são as coisas que não devem ser consumidas que estão sempre em destaque. E até junto às caixas, que é para os pequenitos passarem e não perderem a possibilidade de ver. Então é uma guerra, não é? É, Ah, ensinar as pessoas a evitarem o açúcar, porque é dos maiores vícios que nós temos, mas é não muito difícil. consideramos vícios. Açúcar Portanto, e laticínios. Porque eu acho que as pessoas quase, quando eu retiro essas duas coisas, a maior parte das pessoas fica a olhar para mim, então e o que é que eu como? E vamos imaginar que eu tenho uma pessoa com uma constituição linfática, aquela pessoa com o olho azul, claro, e que tenha muita mucosidade e muita inflamação, e eu aí retiro laticínios, açúcar e tudo o que é massas, tudo o que tenha glúten.
E, Uhum. portanto, um período, não é, para reduzir aquela inflamação. A pessoa fica a olhar para mim e diz mesmo: eu não sei então o que é que vou comer. Se eu não posso comer massas, pão, tostas, bolachas, se eu não posso comer iogurtes, leite, beber leite, eu não posso comer manteiga, não posso comer queijo, não posso comer nada com açúcar, não tenho nada para comer. E é mentira, porque há 200 anos atrás não havia nada disto e as pessoas comiam. Pouco, mas comiam. Pois, temos que voltar todos a aprender a comer, não é? Desligar a televisão e pensar com a nossa cabeça. É importante. Porque a ideia do leite tem anos e anos e anos e anos de publicidade, a nossa mentalidade. O leite é fundamental, não é? Nós vimos daí todos. E largar isso, acho que foi preciso chegarem aquelas crianças com intolerância aos laticínios, à lactose, para se começar a perceber que às tantas não havia necessidade de beber leite. São sempre as crianças que aparecem para nos mostrar as coisas, não é? Não é interessante? Uhum. É, ficamos mais Sensi... sensíveis a isso. Pois, é mesmo isso. É mesmo isso. Então a pergunta da praxe é, doutora Inês, neste momento, o que mais a inquieta? Eu acho que é isto que nós acabamos de falar. É, o que é que vai ser da humanidade daqui a poucos anos? É que nem é daqui a muitos. Não é? Da forma como isto está a avançar, a progredir tão rapidamente, nós hoje, eu tenho aqui miúdos que não comem fruta, não comem legumes, que a base da alimentação são produtos já pré-feitos, até sopa já é comprada, que é só aquecer. Isto assusta muito, porque é curioso, em 15 anos, de prática, eu tenho aqui íris de avós, de pais, de filhos e netos, entretanto. E isto é um facto. A constituição e a densidade da íris, que é aquilo que nos mostra o grau de vitalidade da pessoa e a sua recuperação para patologias ou desequilíbrios, a densidade da íris está a piorar de geração em geração. Eu, se calhar, tenho cá uma senhora com 70 anos que tem uma íris melhor do que um rapaz de 16. E isto é muito comum, eu não estou, não é um exemplo em 100. Isto é o comum. E o nosso dia a dia está a levar a essa debilidade. Porque eu ainda sou do tempo que brincava ao ar livre, não é? E que comia o pão, se calhar, feito pela avó, ou comia fruta, mas esta geração mais nova, se calhar não apanha sol só numa semana que vá de férias. Durante o ano estão fechados. E depois a alimentação é muito fast food e com muitos açúcares. E eu acho que isso é grande preocupação. O que é que vai ser da humanidade? Pois, fica aqui a dica. Tenham mais atenção ao que comem, aos açúcares e Passar principalmente. tempo de qualidade, apanhar ar, fazer coisas que nem é preciso gastar dinheiro, não é? Ir fazer um piquenique, levar numa mochila umas frutas e umas coisas e ir com os miúdos por aí fora, até à praia, até à serra, fazer coisas, fazer jogos, ir resgatar as coisas de há 30 ou 40 anos atrás, o jogo da macaca, o elástico, tanta coisa que os miúdos hoje não conhecem. Isso também traz saúde. Porque limpa a mente, nós precisamos de limpar a mente, estamos demasiado preenchidos com TikToks e jogos de computador e uma série de coisas. Sim, e a desculpa falta de tempo, falta de dinheiro realmente não funciona, porque o tempo que se perde sentado num sofá a ver não sei muito bem o quê, todas essas coisas, vá.
Dá para pegar e ir a um jardim. Hoje em dia temos tantos parques, tantas zonas de lazer, que não há desculpa para pegar numa bola, ir saltar à corda, na verdade, que já ninguém sabe saltar à corda, é assim Uhum. uma coisa arcaica, de gente velha, vá. E É verdade. Olha, eu posso fazer aqui um comentário. No sábado estive num jantar em família e o que nós fizemos foi jogar ao jogo do stop. Ou seja, pessoas da minha idade, pessoas entre os 18 e os 20 e depois pessoas com 9 anos e 10. Estávamos todos, um grupo grande, e jogámos ao jogo de stop, que é aquele das palavras em que alguém sim, diz uma letra e depois nós temos que colocar, não é? Letra F, países, cidade, verbos, várias coisas. E passamos um serão espetacular. E aqueles miúdos mais novinhos não pegaram no telefone, nada. Por isso é preciso perder um bocadinho de tempo, mas perceber que isso não é perder tempo, é ganhar. sim, porque na verdade, como qualquer criança ou jovem, eles querem é atenção, Uhum, não é? concordo. E quando nós paramos o que estamos a fazer, as nossas coisas triviais, e paramos para fazer algo diferente, eles sentem que estão ali a ser acompanhados, amados, e isso faz toda a diferença. Faz, concordo. Os telefones cada vez mais são assim, parece que são a fonte de todos os males, mas não são. É mau uso que estamos todos a fazer do telefone. Parece que somos escravos do telefone. Uhum. Ninguém consegue ouvir um telefone e não atender, ou nem sequer olhar para o lado porque está a fazer outra coisa qualquer e quando puder e tiver a oportunidade vai ao telefone. Isto é algo surreal. Ninguém estava a pensar nisso e lembrei-me de uma cena muito engraçada. Há um filme muito velho que se chama, creio eu, Turista Acidental. E há uma altura qualquer em que a família está em casa, eles são todos irmãos, muito estranhos todos, mas muito, muito diferentes, e estão todos em casa. E está lá uma pessoa que não pertence à casa. E o telefone toca, e toca, e toca. As pessoas continuam a falar, a fazer a sua vida, e o telefone fixo, não havia telemóveis naquele momento. Toca, e toca, e toca. E o homem fica desesperado, mas então ninguém atende o telefone. Ele está ali a tocar, ninguém atende o telefone. Eles olham uns para os outros, pô, olha, estamos cá todos, portanto não deve ser nada de importante, porque nós estamos cá todos. E era uma... é daquelas cenas que eu nunca mais esqueci, porque é isso. Não temos que parar de fazer o que quer que seja para. Não temos que ser escravos do telefone, é mesmo isso. Não há outra forma de o dizer. Mas somos, porque repare, eu ainda sou do tempo que não havia telefone em todas as casas, não é? E hoje, se por acaso nos esquecemos do telefone, do telemóvel em casa, somos capazes de fazer o caminho de regresso a casa só para ir buscar o telefone, porque é impensável passar um dia sem telefone. Sim. Ou, por exemplo, se sair de casa e não e for fazer uma coisa que até nem vai demorar o dia todo, mas algo que vai fazer e vai em paz e sossego, e se não levar o telefone, é capaz de ter alguém em casa a reclamar, parece impossível, como é que sais à rua e não levas telefone? Uhum. Parece que hoje em dia temos que estar todos contactáveis, sempre, aqui, agora e já, não é? É. Bem, eh, fica aqui o convite. Eu acredito que ela terá uma agenda cheia, 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 mas procurem um profissional que vos possa dar uma dica. A doutora Inês está disponível. Onde? Eu trabalho numa freguesia de Santa Maria da Feira, fica perto do Porto, mais precisamente perto de Vila Nova de Gaia. Mas existem ideologias espalhadas pelo país todo. Ok. E, e tratem de vocês, cuidem-se. É o conselho que fica aqui hoje. Sim, Uh, Saibam mais sobre vocês próprios. é Eu trabalho acho. na prevenção. Isso é fundamental. É não esperar, não esperar.
porque é uma pena, quando chegam até mim doentes oncológicos ou com doenças autoimunes, mas já numa fase muito complicada. Vamos trabalhar todos na prevenção, Sim, é preferível. fica a dica. Doutora Inês, foi um gosto revê-la, tê-la aqui connosco. Obrigada pelos seus conselhos, obrigada pelo tempo que nos despendeu connosco. Ah, e até uma próxima oportunidade, porque eu sei que há aí mais coisas que um dia destes temos que divulgar e falar sobre, está bem? Oh, claro, eu é que agradeço, foi um gosto. Muito obrigada pelo convite. E nós até à próxima semana, aqui no Inquietações, onde há sempre alguma coisa que está para acontecer. Até lá!